São Paulo Futebol Clube, Cédric Soares pode ser a grande novidade do São Paulo para pegar o Flamengo nesta quarta-feira. O lateral direito português fez boa parte das atividades com o grupo, ele que avançou na recuperação ali de uma fratura do dedo do pé, o famoso dedo hallux, que eu achava que era um carro, mas agora eu descobri e soubemos que é um dedo do pé. Ele evoluiu, participou de boa parte das atividades no gramado, ainda não trabalhou normalmente, a depender muito desta terça-feira, né? Se ele treinar bem nessa terça-feira, conseguir fazer todas as atividades, ele tem boas chances de pintar na Vila Belmiro. Acho que uma titularidade, acredito que ainda não, bem provável ainda que o Mike, que retorna inclusive de suspensão, possa assumir ali o lado direito. O Mailton jogou, na minha visão, acho que foi um bom jogo do Mailton, né? Fez um jogo seguro ali, né? Fez um jogo, ele não conseguiu apoiar tanto, que as principais características do Mailton é no apoio, mas acho que foi seguro por ali, não sofreu muito ali com o Nuno Moreira, muito pelo contrário, o Andrés Gomes também, que acabou caindo por ali, também não ficou difícil também ali para ele. Então acho que o Mailton até que fez um bom jogo ali. A tendência do Mike voltar, né? Cumpriu suspensão, volta entre os titulares. E aí o Cédric Soares pode ser essa novidade, mas mesmo ele não indo para o jogo, fica claro que ele está avançando legal aí e não deve demorar muito para ele retornar aos campos. Ele que pode ser importante nessa reta final. E o Caleri também, que está se recuperando da sua cirurgia no joelho, fez parte só do treino e ainda evita contato físico, né? É uma evolução. Ele trabalhou um pouquinho com o grupo, mas ainda assim o contato físico, até para preservar o atleta, seguindo ainda também fazendo alguns trabalhos individuais, mas o cara ele está avançando e aí quem sabe nas próximas semanas ele ainda pode jogar pelo São Paulo Futebol Clube. O que você acha disso tudo? Você acha que o Cédric voltando ele é dono da lateral direita ou você daria sequência e rodagem para o Mike? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Bora a renovação de Rui Costa, dirigente do São Paulo, diretor executivo do clube. Bora trazer mais bastidores. A informação foi dada primeiro pelo João Brandão, lá do GE, e a gente vai trazer mais detalhes aqui. Essa semana o São Paulo já iniciou ali as conversas para a renovação de contrato do executivo de futebol. O contrato dele é até dezembro de 2026. Só que qual que é a ideia? Renovar esse contrato pelo mesmo período, até dezembro de 26, só que com um aumento salarial. Isso porque, na visão ali interna, o Rui Costa ele acumulou algumas funções e tem começado a ser importante também em várias outras situações. O Rui Costa, a função de executivo de futebol na prática, é basicamente o cara que vai fazer os negócios. Por exemplo, tá lá a cúpula da diretoria, coordenação de futebol, o presidente Júlio Casares, a gente quer contratar X atleta. Então, cabe ao Rui Costa saber aqui o que ele tem disponível de caixa, saber até onde ele pode negociar, e aí sim, com todas essas informações, ele vai lá e tenta negociar. E aí, por exemplo, já teve caso, chegamos aqui no limite, deixa eu ver aqui, presidente, a gente consegue, os caras querem tanto, será que dá para estender aqui? Não dá, sim, dá. Então, essa é a função em tese do Rui Costa. Só que ele tem assumido mais responsabilidades e mais espaço. Ele tem, por exemplo, em alguns jogos fora de casa, que Casares e Belmonte não vai, ele tem chefiado a delegação e tem sido bem aceito também pelos atletas. Ele tem participado também do dia a dia da equipe. Então ele não tem só se limitado a fazer negócios, como renovação de contrato também, algo nesse sentido. Ele tem entrado, também está inerte ali, está começando, na verdade, a entrar nos bastidores do clube, e por conta dessa importância que ele tem obtido ali nos bastidores, o presidente Júlio Casares, a diretoria, quer essa extensão contratual, esse aumento salarial com ele, e aí ele ficaria em dezembro de 2026, que é o último ano da gestão Casares. Ele está desde o início, desde fevereiro de 21, quando a gestão assumiu. Ele chegou a receber uma sondagem do Grêmio no meio do ano, tem chapas lá, o Grêmio está em ano eleitoral, tem algumas chapas ali que são favoráveis ao retorno do Rui Costa, ele é muito bem quisto lá no Grêmio, só que é o que parece também do que a gente tem de apuração, o Rui Costa, por mais que tenha esse respeito muito grande pelo Grêmio, ele está bem feliz dentro do São Paulo, é uma peça importante do presidente Júlio Casares, e aí a tendência é de uma permanência dele. O que você acha disso tudo?
Deixa aqui nos comentários. O staff de Matheus Belém busca uma rescisão amigável com o São Paulo. O jogador que está fora dos planos da diretoria não deve permanecer para a próxima temporada. Matheus Belém, depois que ele foi revelado, chegou até a ter destaque com o São Paulo contra o Bragantino, que ele chegou até a ser eleito o melhor em campo. Ele não entra em campo desde abril do ano passado, então é mais um ano e meio que ele não atua como profissional. Na temporada passada, o último jogo dele, ele entrou ali poucos minutos em abril, ele ainda teve, né, poucas chances ali com o Carpini chegou a levá-lo bastante ali para o banco de reservas na sua curta passagem, mas com o Zubeldia ele já foi completamente escanteado, e aí foi embora e voltou. Do ano passado ele já não fazia parte dos planos, só que aí o São Paulo, como tinha renovado no início do ano passado o contrato dele até dezembro de 26, que é o contrato atual, pensou, ó, vamos emprestar ele para ele ter rodagem, quem sabe ele pode voltar ou se valorizar e ser negociado. Ele foi emprestado para a Chapecoense na disputa do Catarinense e do estadual, mas ele foi para o banco em 3 jogos e não jogou nenhum jogo. Ele não tem sequer um minuto. Infelizmente, com a camisa da Chapecoense, não conseguiu rodagem lá. A Chape devolveu o atleta e desde então ele tem treinado em horários separados ali no CT da Barra Funda, no Super CT, e mesmo ali no momento que o São Paulo teve vários desfalques, o São Paulo não quis dar uma oportunidade ao Matheus Belém. Com isso, né, mesmo com o contrato até 26, para não ficar treinando em separado, para não sentar no contrato ali e tudo mais, o atleta quer jogar. Então o staff está buscando ali essa rescisão contratual. O problema é que o São Paulo está exigindo ali os valores da rescisão. Ó, já que está partindo de vocês a rescisão, a gente quer ser ressarcido, e o staff do Matheus Belém gostaria de um acordo ali, né, que não ficasse ruim para todo mundo. Ó, você deixa de pagar, e aí a gente rescinde esse contrato, o atleta fica livre, já que ele não faz parte dos planos, então essa negociação deve acontecer ali no final do ano. Aí o Matheus Belém rescinde o contrato e deve buscar aí a sua sorte em qualquer outro clube do futebol brasileiro. Desejar sorte aí para o Matheus Belém. Acho que poderia ter sido utilizado, aproveitado aquele hype, né, que ele tinha tido depois do jogo contra o Bragantino, mas a transição não foi muito legal e aí no fim das contas ele ficou escanteado ali no grupo. Mas boa sorte para o Matheus Belém, a tendência realmente é de um acordo, uma rescisão contratual. O que você acha disso tudo, dessa situação do Matheus Belém? Eu quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Informação sobre Luiz Gustavo. ESPN publicou hoje mais cedo que o São Paulo estuda ter ele como um novo Rafinha para 2026. Luiz Gustavo, que passou por um problema seríssimo de saúde, problema pulmonar nessa temporada, ficou 6 meses afastado dos gramados. Nesse último final de semana, fez até gol. É legal demais ver o jogador quando ele tem uma recuperação desse nível, uma recuperação nem só como atleta, né? Não é nem uma lesão que você teve jogando, é um problema de saúde. Então é muito legal quando você vê uma recuperação desse nível, uma volta por cima de um atleta desse nível. E aí o São Paulo terá uma reunião com o Luiz Gustavo ao final do Campeonato Brasileiro para entender o que o jogador almeja para 2026. O contrato dele acaba no final dessa temporada. Gabi, o que você tem de informação? O que você espera? Opinião? Gostaria, não gostaria de ter o Luiz Gustavo? Queria saber tanto sua parte jornalística de informação, mas também o que você sente, a sua opinião sobre uma possível permanência do Luiz Gustavo. Bom, informação nesse momento é de fato que já foi publicado por outros colegas também, né? Que o São Paulo espera o fim do campeonato para conversar com ele. Então vão encerrar a temporada, tem 7 jogos pela frente. E aí sim vão conversar, parecido com o que foi no ano passado também, né? Que esperaram até a última rodada para aí sim ter uma reunião. Ele tá bem fisicamente, é um cara que move pelo exemplo internamente, tem uma leitura dessa forma, né? Ele na pré-temporada, que foi onde a gente pôde estar mais próximo do grupo lá no mês de janeiro, a gente comentava aqui na arquibancada, quem vê o AT desde janeiro já ouviu a gente falar isso, né? Ele foi o cara que, assim, melhor fisicamente voltou na pré-temporada lá na Flórida, né? Então ele estava muito bem, chegou voando, e aí estava jogando, tendo seu espaço, e teve essa situação de saúde que pegou todos de surpresa, e foi algo que foi um baque para todo mundo, mas ele continuou indo no CT, acompanhando o treinamento. Ele não podia treinar por óbvio, não estava liberado, mas ele continuou ali participando, e ele ter feito o jogo contra o Fortaleza já foi algo muito, assim, celebrado internamente, algo emocionante para todos, e ontem ele ter feito o gol talvez consolida esse trabalho individual dele. Ele
renúncias, né? Cara, na sua vida pessoal, muitas renúncias, ele até falou um pouco disso na entrevista, mas ele já é um cara mais veterano e tal, e ele é o cara que talvez é o mais dedicado desse elenco em nível de dia a dia, né? Em nível de rotina, muitas pessoas falam disso já abertamente, que o Luiz Gustavo é um exemplo de grupo mesmo. Agora, para falar da próxima temporada, eles vão discutir ao final do Campeonato Brasileiro. Minha opinião em relação ao fato, com o que ele ganha hoje não faz sentido. E aí, Fê, eu acho que entra uma discussão que é o seguinte: ele mesmo deve ter a plena consciência de que esse ano ele recebeu para ficar fora, né, boa parte do tempo. Era uma questão de saúde, não é que ele ficou fora porque ele queria, porque ele estava dedicado. Ele tentou até o final, teve uma questão de saúde e foi liberado. Eu acho que vai ser uma conversa para entender como que ele está fisicamente também para a próxima temporada. Talvez ele esteja inseguro, né, de jogar e sentir algo mais. Ele foi liberado depois de um longo período aí de exames e tudo mais, mas ele pode escolher não ficar. Mas pelo que a gente tem de informação hoje, né, pelo que a gente tem de percepção hoje, ele quer jogar mais tempo. E aí é algo que tem que ser conversado, já que ele pode ter essa leitura de que esse ano o São Paulo pagou mais para ele ficar de fora do que dentro de campo, ele pode baixar o salário na próxima temporada. Hoje ele ganha um alto salário. Se, e somente se, ele chegar e falar no fim do ano, falar, cara, ó, eu quero jogar mais 6 meses, que seja, meio ano, quero jogar mais uma temporada, e topo ganhar 100 mil reais por mês, eu assino. Acho que faz sentido, porque aí é um baixo salário dentro do que você tem hoje na sua folha e ele pode ajudar. Mas com o que ele ganha hoje, que é um alto salário, aí eu acho que não faz sentido, né? Porque ele é um cara que chegou com esse status, veterano, livre no mercado, tudo mais, ele chegou com alto salário. Ele renovou, teve uma baixa, é verdade, mas ainda assim manteve aquele padrão. Enfim, manteve aquele padrão, melhor dizendo, né? Mas caso ele queira ficar para a próxima temporada, tem que ter uma redução bem assim, significativa, quase a um ponto de produtividade, assim, sabe? Deixar um fixo ali, aí caso ele cumpra uma meta aí de 15 jogos, paga um pouco mais, tudo mais, aí acho que faz sentido, porque hoje com o que ele ganha é inviável, né? E acho que ele tem essa própria percepção. Ele deve entender, né, no seu entendimento particular, que esse ano o São Paulo pagou para ele ficar fora praticamente 6 meses por uma questão de saúde. Então, ele pode fazer esse bem bolado de repente, acho que faz sentido. Caso ele queira ganhar esse nível que ele está ganhando hoje, caso ele queira continuar com esse salário, tchau, obrigado, boa sorte, foi lindo e show. E eu acho que ele é um cara que ele tem um pouco desse perfil individual, e aí eu estou falando por ele talvez, mas eu vejo um pouco disso, né? É uma percepção. Acho que daqui a uns 2, 3 anos ele vai ser dirigente. Ele vai querer algo ainda no meio esportivo, mas ele vai querer algo para fora do campo. E aí acho que é uma possibilidade boa do São Paulo ficar de olho, caso tenha de fato essa leitura de que ele é um líder positivo, ele é uma referência positiva. Pô, quem sabe daqui a de futebol, um vira supervisor de futebol, acho que faz sentido caso ele estude para isso também. Mas em termos de campo bola, tem que reduzir bem aí esse salário para a próxima temporada. Eu acho que pode também ser uma figura importante, Gabi. Claro que tem que ter essa redução, você fala em 100 mil, para a galera também de casa entender, né? Que 100 mil para molde do futebol, eu gostaria de receber 100 mil reais. Mas para o molde do futebol... É o salário de quem sobe da base, Exatamente. Em clube grande é salário de quem sobe da base. Então, Van, queria saber de você. É um jogador muito importante, eu acho que nesse aspecto pessoal, né? De tratamento com o grupo. São Paulo que quer rejuvenescer seu elenco para 2026. Talvez ter uma figura como um exemplo, entre aspas, pode ser importante, mas é tudo isso que o Gabi falou. Precisa ter uma redução, precisa entender como está a situação do clube. E o Gabi fala em dirigente, né, pensando em futuro. O São Paulo deixar essa porta aberta para o Luiz Gustavo é importante porque é um cara muito bem relacionado, né? Ficou anos na Europa, passagem para o Bayern de Munique, ficou muito tempo no futebol alemão. É um cara que é muito conhecido no futebol europeu. A gente lembra daquele louco francês ano passado que veio para o Brasil ver o Luiz Gustavo jogar. Então é um cara que tem uma relação no futebol europeu. Então ter essa porta aberta, ter essa boa relação com o Luiz Gustavo é importante. Mas eu queria saber da sua opinião. Se você gostaria de manter ele no elenco, não gostaria, queria que você desse sua opinião e o que você entende sobre a situação atual do Luiz Gustavo. Nossa, Fê, o Luiz Gustavo eu acho que é um dos jogadores do São Paulo atuais, do elenco do São Paulo, que eu mais mudo de opinião, uma coisa impressionante, assim.
que a maioria eu tenho uma certa posição. Tipo, esse fica, esse beleza, vai. Agora o Luiz Gustavo, eu mudo de opinião de fácil. Ontem ele fez o gol, pra mim já tem que renovar. Mas assim, não é, porque eu penso realmente nesse lance de liderança, eu achei que fez muita falta pro São Paulo esse ano. Apesar dele estar sempre ali, né, mas ele estava fora por causa do problema que ele teve, eu acho importante ser a liderança, mas como o Gabriel ressaltou, o salário também pesa muito pro São Paulo atual. Mas o lance deles entrar e jogar bem, entrar e a gente vê resultado, entrar e ele ser importante, ele poder atuar na zaga também, ir como volante. Eu acho que isso me faz ficar um pouco na dúvida em relação a ele. Eu acho que tem que ser algo muito bem elaborado, de sentar e conversar mesmo, que acho que é o que o São Paulo vai fazer agora, a partir desse momento, para ouvir da parte do jogador também, o São Paulo apresentar o lado dele e ver uma proposta que seja interessante, porque realmente o que aconteceu com ele esse ano, infelizmente, ele perdeu praticamente a temporada toda, né? Ele vem agora para ajudar o São Paulo nessa reta final para conseguir uma vaga para a Libertadores. Mas, assim, eu acho que é algo para se pensar. Antes eu ia falar, não, acho que não tem que... Eu já até cheguei a falar, acho que algum programa, que não tinha que renovar mesmo, que já era muito obrigada pelos seus serviços prestados e até bom fim de carreira. Mas eu acho que, pela situação, por tudo, eu acho que é algo a ser avaliado. Então, como o São Paulo vai conversar com ele, tem todo esse lance agora de não sei quanto tempo de contrato, mas eu acho que pode se encaixar na realidade do São Paulo. Eu acho que vai depender muito dos dois lados entrarem num consenso que seja bom. Mas eu acredito que ele pode ser importante, ser um jogador muito comprometido. Aquelas entrevistas que fazem com os jogadores, é a liderança, sempre citam ele. Então, acho que pode ser importante de uma maneira geral. Tem muita gente que fala, mas se for para fazer palestra motivacional, para ser bom de elenco, isso... Mas, assim, faz parte, acho que, do futebol também, né? Óbvio que você não vai depender do cara só fazer isso, é claro que não. Mas, como eu disse, como ele está entrando e sendo importante para o elenco, então isso pesa a favor dele. Então, eu acho que vai, como eu disse, dos dois lados conversarem e chegarem num consenso para que o que for melhor para os dois lados. Mas, no momento, agora, eu acho que eu renovaria com ele por um tempinho, vai. Exatamente. Tem toda essa questão também de atuar como zagueiro, é um jogador alto, com boa saída de bola, pode ser, sim, importante, talvez, para o São Paulo na próxima temporada, além de tudo isso que a gente já comentou sobre aspecto pessoal, né? O pessoal do Luiz Gustavo. Esse ano, agora sim, eu tô aqui, ó. Eu não vou desistir disso. Não, vou ficar até o final. Casares, me aguarde, velho. Então, acabaram de ser confirmados pro ano que vem. Eu tô querendo chegar no ano que vem, porque o ano que vem é mais preocupante que esse ano. Esse ano o São Paulo não cai, né? Pode jogar Libertadores. Tem esse time aí. Não sei o que vai ser pro ano que vem. Confirmados pro ano que vem. Shows no Morumbi. E CDC que eu gosto, mas não vou. 24 de fevereiro. The Weekend, 30 de março e 1º de abril. Aí vai lá. Guardou esse CDC 24 de fevereiro? Ué, mas aí já é colado uma coisa. Dá uma olhada aqui. Não é? Dá uma olhada aqui. É, a pré-Libertadores, né? 25 de fevereiro. É. Então, por isso que eu tô falando, o Casares ainda vai ser presidente até o final de 2026. Ou ele vem numa última tentativa e joga aberto, ou ele não vai continuar até o final. Porque desse jeito que passou 2025 não vai. Então, para que adianta ir para pré-Libertadores você fazer 2 jogos, 4 jogos? 2 fases, se no dia 25, que é o dia da sua classificação para a fase de grupo, se for lá, você tem o show do ACDC na tua casa. Tá aqui, ó. Para 2026. Não adianta falar que depois foi pego de surpresa. Não adianta, nós estamos falando aqui. Estamos falando aqui, né? Em novembro. Tá confirmado. Está confirmado, certo? Só para avisar. Porque qual foi a cascata falada, nessa coisa pelo Casares na nota? A gente leu aqui. Se o São Paulo fosse a semifinal da Libertadores, já tinha um esquema especial para jogar. Falei aqui, uma pinóia. Se fosse São Paulo e River, não daria para ser no Morumbi o jogo de volta São Paulo e River. E poderia ser. Porque o mando está São Paulo invertido, e ia estar invertido, né? Então, essa situação, essa coisa de... o futebol é fundamental, mas não é tanto assim, isso contagia. Felizmente, o treinador e os jogadores ainda não caíram nessa. Ainda não caíram. Aliás, o treinador, o Crespo, ontem, numa das declarações, ele deixou claro que ele não está nada contente com essa história de Vila Belmiro. Foi perguntado, e aí, jogar na Vila? Eu falei assim, não sei. Ele, com muita diplomacia, tem falado, aqui é uma adaptação a cada dia. Adaptação é isso mesmo. O cara que trabalha no São Paulo hoje, o técnico, é uma adaptação a cada dia. Assim não vai, entendeu? Agora, isso é uma coisa, outra coisa é o torcer e carregar e protestar e exigir e ir lá na porta do Morumbi e encher o saco do presidente. Até
ele mudar de rumo. Né? O largar o time não é opção. Largar o time facilita para o governante ruim. É simplesmente isso. Largar o time facilita. Esse é meu ponto, esse é meu aspecto. Claro. É o aspecto que me chamou muito a atenção essa semana. Não é possível isso, cara. Não é possível. Porque existem outros exemplos de clubes tão grandes como o São Paulo que se ergueram, gente. E que tiveram uma situação muito pior que a do São Paulo. Situações piores foram para a segunda divisão, voltaram. O Palmeiras foi 2 vezes, cara. O Palmeiras teve um presidente chamado Arnaldo Tironi. Você tem uma ideia do desastre que seria, né? Mas na bolha que vocês estão mais acostumados, não foi um negócio só um recorte daquele momento do Palmeiras passando? Faz tempo que eu tô ouvindo isso, sabe, o Veste? Não, sim. Não vai ganhar nada. Não tem mais jeito. Acabou. Não, que foi exagerado. Vai ganhar. Você tem razão, foi cara, exagerado. Isso incomoda demais como ser humano. Subiu o tom naquele momento, mas assim como tudo das redes sociais, esse negócio reverbera mais do que o número. A questão do As pessoas são barulhentas, as pessoas que estão nessa pegada. Mas não foi o São Paulo que perdeu de 4-0. Foi a LDU que perdeu de 4-0. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Sim. Eu estou falando só qual que é o sentimento, assim. Vou falando claramente. Fizemos lá no nosso canal uma enquete. Diante da situação do São Paulo, você vai fazer o que a partir de agora? Apoiar, desistir, apoiar mais com crítica, apoiar mais protestar e tal. E tipo, apoiar mais protestar deu lá 50% dos votos. E abandonar é 8%, é muito pouco. Então, o que eu quero dizer? As pessoas estão falando, eu desisti, não serve mais, esse não é o meu São Paulo, eu vi o tricampeonato. Meu Deus! É uma minoria, mas que é barulhenta, me parece que é isso. Entendi. Mas eu tô com o Arnaldo, tem uma não certa... o não abandonar o time não é assinar o que o presidente faz, é outra discussão. Outra discussão. É outra discussão. Claro. Entende? Então, assim, a questão do estádio também precisa ser dita claramente. Alugar o estádio melhora a situação financeira do São Paulo? Se melhora, não tem discussão, tem que arrumar outro lugar e fazer a coisa andar. Entendeu? Porque essa é uma alternativa para o clube arrecadar mais dinheiro. A questão é, melhora? Não, melhora quando não tem jogo. São Paulo e Flamengo, nessa circunstância, quarta-feira no Morumbi, com 50 mil pessoas, que seria um público, dá mais renda do que o show que o Tironi foi lá. Então aí isso aí, tem que fazer essa escolha. Fazer essa escolha. Sim. Entendeu? Só dando uma advogado diabo, acho que essa conta é muito difícil de fazer. Você não vai decretar que, olha, eu tenho certeza que o jogo contra o Flamengo vai dar mais dinheiro que o médio de Não, mas a questão é a seguinte, dá pra saber. Você sabe qual o mês que se define a temporada de futebol no Brasil. Se você marca 4 bandas para novembro, você abre mão da sua temporada esportiva. Mas também, mesmo essa circunstância não é tão simples assim. Você não vai chegar lá para o ACDC e falar, olha, a gente só tem essa data. Não é isso. Mas é o que o Massini falou, então abre o jogo. Então nos próximos 2 anos a gente não vai jogar em casa. Exatamente. A gente não vai competir para nada. A gente vai tentar fazer um negócio. Acho que você poderia buscar uma alternativa de transformar um outro local num estádio que seja confortável. Acho que esse é o erro. Sabe assim, não é só empurrar o jogo para a Vila. Gente, é 120 milhões até 2031. São 20 milhões por ano. É dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga. Mas você pode ter... Dinheiro de cachaça. Dinheiro de cachaça e o São Paulo está vendendo tudo por dinheiro de cachaça. Jogador, camisa, estádio, bandeirinha, então, mas aí por tem dinheiro outras, de cachaça. Tem outras várias questões que estão aí no teu comentário e aí é importante a gente separá-las na minha visão, né? Tá vendendo mal feito, barato, vendeu barato, aí essa história do show, dá para entender. Insisto, essa conta não me parece. Agora, a questão do show especificamente o São Paulo... futebol. É o São Paulo trabalhar com uma outra realidade, que é o meu campo não é mais só de futebol. Sim. E a partir daí, trabalhar com esta realidade... Então põe um piso sintético lá. Calma. Com a possibilidade de arrumar uma segunda alternativa e transformá-la nesta casa do São Paulo, enquanto não
tem nesses 2, 3 Vamos jogos. lembrar, o Palmeiras por demoliu o estádio e teve que jogar em outro lugar. Jogou em vários lugares, O Flamengo, jogou no Pacaembu, o Flamengo quando começou essa Barueri. reconstrução, arrendou lá o estádio da Portuguesa da ilha para jogar. Você acha que Então, é isso, assim, então? não, calma, sei. não. Se Eu não for sei. isso, se for isso, faça. Hoje o Palmeiras tem uma segunda casa, porque Então, a mas aí presidente são do Palmeiras circunstâncias diferentes. dela, coloca o mesmo gramado. Então, isso. claro. Não você dá tem para poder comparar. pra isso. Exato. Eu acho que o São Paulo tem que buscar uma alternativa ponderada, entendeu? Porque senão vai ficar essa sensação que morreu tudo, que acabou tudo. Não, essas são coisas Entendeu? diferentes, pelo Ok. contrário. Então, são coisas diferentes, mas A coisa do estádio deveria ser uma bandeira para não morrer tudo. Não, nós vamos protestar com isso até o final. Não, mas não é isso. Eu estou falando do ponto de vista do clube. Se ok, vendeu mal, então não deveria ter vendido, acabou a discussão. Ponto. A partir do momento em que se vende, você precisa desse dinheiro. O São Paulo não pode coringar. O São Paulo precisa da receita. Ah, sim. Então, a partir daí, é o mal que caminha com o São Paulo. Não vai ter o Morumbi nas datas que você citou. Agora, o que se oferece em troca? Esse é o erro. Para mim, o maior erro é esse. Fala, vem cá, vamos envelopar aqui o estádio X, vamos fazer desse uma casinha menor do São Paulo, não menor em termos de clube, entenda, de espaço, de tamanho, para que você crie uma alternativa. Porque senão, sentar, protestar aí na porta do Morumbi, boi do Morumbi, como é que é o boi do Piauí? Cara, o São Paulo tomou uma atitude. Agora, vamos discutir se é dinheiro de pinga, vendeu mal feito, tá ruim, tá péssimo, vendeu um jogador muito barato. Eu concordo, entendeu? Agora, a alternativa qual é a alternativa? É você achar uma nova casa para 5, 6 jogos no ano, entendeu? Sem ficar essa coisa do acabou, não tem mais jeito, tem que ser só no Morumbi. Não dá. Para fazer futebol. Muito mais esse ano. Então, para fazer futebol do jeito que está, é preciso utilizar o seu patrimônio, certo? Então, o São Paulo tem uma ótima alternativa, que é um estádio grande, tem transporte, modificou, é outra vibe, entendeu? Só uma coisa, eu só queria, para fazer um contraponto rápido, eu só queria que os números, na minha cabeça, fossem mais claros. É isso. Se ficar Tudo 20, bem. 20 entrando, Ele que é a sua esperança. eu perdi 6 jogos, o São Paulo está fazendo uns 2 milhões por jogo, 1.800.000, ou eu tô... Os bons jogos, 4, vai. Não, mas... O Flamengo daria uns 4. Será que daria uns 4? O Flamengo, sim, ia lotar seu Ah, espaço. faz a média. Faz a média. Isso, faz a média. 3. Vamos pegar a média generosa. Não é muito. Tá, 2,5. Pronto. A média 3, generosa. Média, eu acho, porque 2. tem 8 da Libertadores, mas tem... Líquido. Vamos tirar as despesas e começar líquido. Isso, tem que ser 40 o mil líquido. pessoas Tem que ser a conta tem que ser líquida. E o líquido, o quê? Uns 2, né? Porque tem que tirar as despesas. Isso. Então, e assim... do show também, viu? E do show também. Porque Então, essa venda do número do Cara, show é cheia. era tão Eu só simples de queria resolver. Era isso. só Eu mostrar, queria isso, São mostrar. Paulo. Se der 10 milhões a mais, que nós não vamos de pouco dinheiro, eu vou pensar numa... Se der 3 a mais, eu vou falar, amigão, Então, 3 mas a aí, mais... no outro espaço onde você vai jogar, isso me revolta. No outro espaço onde você vai jogar, você vai ter renda também, você vai ter venda de camisa, Então, você vai ter... Aí é que tem que trabalhar esse processo. Senão fica uma viuvez eterna, não. Entenda a dificuldade de segunda casa com a invasão, e é uma coisa relacionada, com a invasão do piso sintético no futebol nacional. Essa é a grande discussão, esse é o grande mal e ninguém ataca. Sim. Então, o piso sintético Se o Pacaembu tivesse com grama normal, acho que Pacaembu, aí daqui a pouco Canindé, Barueri. Tá em São Paulo. Não tem na cidade É que agora virou 19 mil lugares o Pacaembu. Exato, Até isso está não atrapalhando. tem, 19 mil é muito pouco. Ou é Santos, ou é Campinas e tudo mais. Então, subindo dois times de piso sintético. Mas se não se propõe a jogar no sintético e ninguém resolve isso, ok. Dentro do que é possível, o que podemos fazer? Entendeu? Não dá para ficar essa coisa... né? Gente, não dá. Isso faz mal para o São Paulo. Esse é um bom debate que a gente vai ter que ter outras vezes, porque o São Paulo vai jogar até o fim do ano lá, mas